Bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod Brooks, nosso episódio número 7, o podcast mais caótico da literatura brasileira. Hoje num tema muito interessante que veio de uma conversa aqui com o nosso querido Rafael, que é sobre ganho prêmios porque eu escrevo, mas eu não escrevo para ganhar prêmios. E aí levantou um questionamento que a gente achou legal trazer aqui, que é por que que a gente escreve? Já que não é só a premiação, e a gente sabe que na realidade atual não é pelo dinheiro em si. Então, hoje aqui com o Rafael e também com o João Vitor Santiago, a gente vai debater um pouquinho desses temas. Rafael, vou começar por você. Por que que você escreve além dos prêmios que você ganha e tudo mais? Sim, é importante. Muita gente fala assim: o Rafa já ganhou mais de 60 prêmios, tudo mais, né? Só que ninguém vê o quanto de prêmio que eu já perdi. Essa é uma realidade que, assim, e eu tenho uma média mais ou menos, que assim, para cada prêmio que eu ganho, eu perdi uma média de 10 a 12 prêmios. Então, isso é uma coisa, né, que as pessoas precisam entender. Então, assim, eu vou ganhar prêmios se eu me inscrever nos prêmios, se eu divulgar, daí por diante, né? Mas respondendo a sua pergunta, obviamente que não foi essa a pergunta, mas eu escrevo porque, assim, eu gosto de desafios, né? Então, assim, como eu leio muito, eu sempre imagino as situações, meus personagens, falo, poxa, como seria o Gregory Evans nessa situação? Sabe, como seria o Gregory Evans em X situações, né? Então, eu gosto sempre de imaginar o meu personagem enfrentando esse tipo de questionamento. Eu gosto muito de trazer questionamentos morais, né? Eu acho que o Gregory Evans, por ele não ser um personagem muito moralista, muito pelo contrário, né? Ele é muito politicamente incorreto, mas é um reflexo mais ou menos da minha mente, como minha mente pensa e funciona assim. Eu gosto muito de questionar sobre a existência de Deus, se Deus é o que falam que ele é, ou se ele não é o que ele falam que é, o que de fato ele é. Então eu gosto muito de brincar com essas questões, né? Muito bom, muito bom. Ué, a primeira parte que você falou me lembrou uma frase muito boa que diz que o cemitério dos perdedores é silencioso. Ninguém sabe as perdas, só os ganhadores ganham E, o áudio e tudo mais. e Mas se uma você... coisa que eu também Vou lembrei, falar. desculpa, pera, que eu Vou também falar. lembrei dos prêmios que o Rafael comentou que perdeu. Sabe qual dos caras que mais perdeu cesta, mais errou arremesso? Michael Jordan. Sim. É A parte do relação, processo. eu era jogador de basquete, né? Então você pega assim, a relação dos jogadores que mais erraram cesta de basquete, você vai ter LeBron James, você tem em segundo lugar Kobe Bryant, você tem Michael Jordan, você tem Karl Malone, você tem Kareem Abdul-Jabbar, Sim. todos eles, né, foram MVP, foram, com exceção do Karl Malone, mas foram campeões da NBA diversas vezes, né? Então, assim, é uma coisa que... E o próprio John Bon Jovi, ele fala uma coisa que é assim, que eu acho muito legal também, fala que sucesso é você cair 100 vezes e levantar 101 vezes. Então, isso é uma coisa assim que me pega muito, sabe? De falar assim, não tem problema eu perder, sabe? Eu não, que a gente comentou, né? Prêmio, o que eu aprendi com a carreira literária, aprendi lendo biografias de escritores, daí por diante, que prêmio ele não é um fim. Se você escreve um livro para ganhar o prêmio e você não ganha o prêmio, o seu livro já nasceu morto, né? A gente tem que ser realista. Se você escreve o livro para ganhar o prêmio, você não ganha o prêmio, ele já nasceu morto. Assim, ele não tem finalidade alguma depois do prêmio, certo? E eu não escrevo o livro para ele morrer no prêmio, né? O prêmio faz parte do caminho do meu livro. Então, assim, como eu escrevo pelo menos um livro por ano, esse meu livro ele vai trabalhar dentro dos prêmios que a gente tem durante o ano corrente, né? Então, ele vai participar dos prêmios. Vai ganhar? Não sei. Às vezes ganha, às vezes não ganha. Eu nunca falo que Às perde, vezes né? sim, as outras 12 vezes não. Essa é a média. É, acontece, cara. Como eu já ganhei prêmio que eu não imaginava que ia ganhar, certo? Aconteceu. Eu não imaginava que eu ia ganhar. Mas, assim, existem prêmios que você realmente se esforça e fala assim, poxa, esse aqui se encaixa dentro desse prêmio, daí por diante, né? Vai que é um azarão. Eu tô ganhando alguns prêmios internacionais com um azarão.
né? Assim, não é eu não sou um escritor em espanhol, não sou um escritor em inglês, certo? Mas está lá livre para quem quiser se inscrever. A inscrição é gratuita. Eu vou lá, me inscrevo, certo? Sim. Então, quer dizer, existe uma probabilidade de 50% de eu vencer e de 50% de eu perder. Então, né, eu só tento aumentar minhas chances. É isso aí. E é bacana, porque que lá, não você já tem. Que esforço você tem para tipo, ganhar um sim? Fazer uma inscrição e aguardar? E assim, conhecendo um pouco o Rafael, às vezes você tem mais leitor fora do Brasil do que no Brasil. Você traduz o livro, coloca lá. Então, Aí, pô. é. Mas você, Santiago, o que você escreve? Assim, dá vontade, assim, Cara, rios de dinheiro na sua conta. Já sucesso! divide com a gente aí. Pô, Paparazzis na porta da sua casa. porque eu brinco que eu tenho um bichinho dentro da minha cabeça que é assim, que me dá um nível de ideias que ou elas vão ficar fazendo um pinball no meu crânio ou eu tenho que botar elas para fora. E é aquilo, eu não posso desenhar para salvar minha vida. Se alguém chegar com uma arma e disser, João, desenha ou você morre, vocês vão ter que arranjar um terceiro integrante para o Podbooks, porque acabou o João. E assim, aí eu vou em livros mesmo. E vou metendo bala. E assim, eu tenho muita ideia, assim, o que eu chamo de escrita da raiva, que é o seguinte: sabe aquele filme que você pensa assim, pô, podia ter sido melhor, ou aquele arco, podia ter sido melhor, podia ter sido melhor. Aí você começa do podia ter sido melhor, deixa eu escrever esse troço aqui. Por isso que eu escrevi muita fanfic e não acabava. Eu faço Aí, bastante isso também, né? Fanfic é um ótimo treino, cara. O pessoal, eu vi, depois que eu entrei nas redes, eu vi que o pessoal de rede social tem muito preconceito com fanfic. Mas, poxa, quantas pessoas eu não via que fazia assim e tudo. Eu também tenho a mesma habilidade desenhística que o João. Mas na escola tinha um pessoal que fazia uns desenhos assim, como seria, sei lá, o Napa Super Saiyajin 4 e desenhava, entendeu? nossa. Mas é engraçado que o Napa não tem cabelo, né? Quer Então, dizer, só vai tinha o ser só a colete, sobrancelha, né? só tinha Vai o ser colete, só a sobrancelha crescia, e Super Saiyajin 3 o bigode ficava loiro. Mas quando eu levantei essa pergunta, eu fiquei pensando, quando que eu comecei a contar história? Começa por aí. Porque, assim, para mim, o legal é entreter. O prêmio vem em segundo ponto, as premiações vêm, assim, à parte, os leitores, assim, que gostam, mas o foco é o entretenimento. E aí, às vezes, eu coloco o limite para colocar logo a história para o mundo, porque justamente eu só vou saber se está indo bem ou não, o pessoal começa a ler. E aí eu me dei conta que para esse entretenimento ser viável, ele precisava ser tecnicamente melhor. Que foi quando eu comecei a estudar mais sobre escrita. Mas o contar histórias, eu fui parar para ver, estava acompanhando boa parte da minha vida. Desde a época que eu pegava os bonequinhos lá que fazia aquela brincadeira de menino, né? G.I. Joe. Que G.I. Joe. É R$2,50 na feira, aí você misturava o Venom com o bonequinho do Jurassic Park e vinha o caminhãozinho lá. É o que tinha. Ou pegava Eu aquele era kit, playboy, não. Eu só usava eu só tinha a coleção completa do G.I. Joe, assim. Aí, ó. Não, esse é o famoso boy. Aí depois, teve uma época que eu entrei junto com um grupo de cosplay, a gente começou a escrever apresentações livres. Ou seja, fazia os personagens em situações engraçadas. E depois dessa foi para uma parte que eu comecei a dar aula e eu começava a contar histórias de como que aquilo seria aplicável. E aí depois isso tudo acabou caindo em começar a escrever. Mas é aquilo, sabe? Tipo, a contação de histórias já estava comigo direto. E aí ver que a história era legal e prendia a atenção, mantinha, eu achava sensacional e ficou até os dias de hoje. Por isso que eu acho que a premiação, para mim, ela pode fazer parte, eu sei que muito bem utilizada com a premiação certa, você consegue abrir uns caminhos assim super bacanas. Mas não é ela que vai travar ou que vai fazer. Muito pelo contrário. Pelo fato de eu me desapegar disso, é onde a gente consegue arriscar mais que às vezes você não arriscaria. Eu vejo o exemplo do Arquivos ABIMP.
eu me comprometi a fazer 12 e eu sei que não dá para escrever nenhuma em um concurso de contos, porque como são sequenciais, ninguém vai entender. Só que, pô, eu tenho vontade, me desafiei e fui. E para quem tá junto, super gosta. Para quem não conhece, fica de fora. Agora, a grande pergunta é: quem é o autor quando escreve só para o concurso, depois que ganha o concurso? Porque eu vejo que a maioria desaparece. Sim. Pelo menos nesses prêmios. Claro, não um jabuti, um prêmio maior assim, que te dá abre portas para você ir para certos lugares. Mas dessas premiações, vamos dizer, médias para baixas, a pessoa ganha o prêmio e desaparece. Aí tem aquela síndrome de: será que o meu próximo livro vai ser tão bom quanto esse ganhou o prêmio? Ou esconde todos os outros prêmios, os outros livros, porque tem esse mesmo receio em relação a isso. E é uma coisa que eu reparo. Então ela volta depois de 4, 5 anos com uma obra nova. O que eu percebo assim muito, como assim, eu disputo prêmios todos os anos, né? Eu nunca disputo geralmente com a mesma pessoa. O que é uma pena, né? Eu acho que seria tão legal assim eu criar uma rixa, né? Até para a gente fazer um marketing mesmo, né? Pra gente, entendeu? Eu acho interessante. Essa coisa de disputa eu gosto, porque eu sou oriundo do basquete. Assim, eu era jogador de basquete, eu gosto de disputa, eu gosto de campeonato, sabe? Então eu acho que é legal essa coisa da rixa, né? Mas não tem porque, assim, a maioria das pessoas, quando escreve um segundo livro, é depois de 3, 4, 5 anos, porque tem aquela lenda, né? Ah, eu não estou inspirado, ah, eu que não sei isso, aquilo. Até que essa semana eu consegui convencer, finalmente, consegui convencer uma pessoa que, assim, livro não é escrito através de inspiração, é transpiração, é técnica. Vai lá, faz um resuminho, faz um rascunhozinho do que você vai escrever e você escreve, né? Então, assim, graças a Deus eu consegui colocar na cabeça da pessoa, né, que existem livros maravilhosos que não tem nada de inspirados, né? Sim, basta ver você, Crepúsculo, ele não tem uma vírgula de inspiração, é um excelente livro bem escrito. Mas falar que ele é inspirado, nossa, que inspiração. Não tem, entendeu? Você tem um novo livro do Dan Brown, muito bem escrito, mas falar assim, que tem um momento assim, fala, nossa, que momento de inspiração. Não, tudo que você vê no novo livro dele, é coisa que já tem, né? Principalmente você pega a parte do Golem ali, que a gente que gosta de monstros, tudo mais. Mas quando você descobre a verdade sobre o Golem, você vai ver que no meu livro já tem uma questão fala sobre isso. No livro do Sidney Sheldon, né, Conte-me Seus Sonhos, ele usa do mesmo artifício, daí por diante. Então, assim, não é nada novo. É uma coisa que você fala assim, uau, que legal, mas não é nada novo. Então, não tem inspiração, você tem transpiração, você lê bastante, tem técnicas, você tem conhecimento e você sabe? Então, o que eu vejo muito nos prêmios literários é que as pessoas não têm esse costume de fazer diariamente, de você escrever, porque se a gente fala de um livro, que a gente estava comentando aqui, né, pré-pod, se você pegar um livro de 200 páginas e você escrever uma página por dia, em menos de um ano você escreveu um livro. Isso é uma coisa que é interessante a gente falar. E quem é escritor, você escrever uma página por dia, para um escritor propriamente dito, não é um sacrifício. Não. Né? Não é, gente. Bom, vamos ser honestos. Um bom escritor, né, um cara, ele consegue facilmente, sem esforço nenhum, escrever de 20 a 40 páginas por dia, sem muito esforço, só usando técnica. O meu personagem ele vai daqui, aqui e vai acontecer isso aí. Se ele tem técnica, ele consegue escrever 20, 30 páginas num dia tranquilamente, né? Aí é que tá, uma coisa que eu tenho, cada vez mais eu vejo, Rafael, que o maior combustível da escrita não é inspiração, é clareza. É você ter a ideia o mais firme possível na sua mente. Tanto que é por isso, pelo menos, eu gosto muito de fazer brainstorm, assim, tipo, vou fazer exercício, pilates, fico pensando nas minhas histórias, assim. Aí, na hora que eu chego, cara, tipo, em 40 minutos de uma hora, saiu 1000 palavras, 1000 e poucas palavras, porque
Porque assim, o pessoal acha que tem que chegar na frente do computador para começar a escrever. Não, mas você acordou, o mundo é sua inspiração. Na hora Sim. que É mais a ou menos transpiração. igual a história do Sansão, né? Porque muita gente não sabe que Sansão não era forte o tempo todo. Vinha o espírito, tomava posse dele e ele ficava forte, né? E tem gente que acha que a escrita é isso, que vai vir uma entidade em você, você vai, opa, agora estou inspirado, a não ser que você seja um Não, escritor espírita, tá? Então aí, nesse caso, tem que baixar o espírito na pessoa mesmo, senão não funciona, porque a pessoa é um escritor espírita. Mas assim, a gente está mas é falando de psicografia. escritores profissionais, tá? Escritores profissionais que sentam o bumbum na cadeira e escrevem, não é aquele que chega para o chat GPT e fala, chat GPT escreve um livro, Escreva um assim, parágrafo assim, assado. Não, e aí outra, não, mesmo que a pessoa consiga escrever 10 páginas por dia, em um mês ela tem um livro aí de 300 páginas, o que vai dar o maior trabalho é ela aprender a fazer uma boa revisão, aprender a exato. passar à frente, ouvir as críticas, mudar o que precisar mudar. E às vezes isso aí é mais assustador do que você escreveu a história. Porque Mas assim, é a questão da maturidade, né? É é isso que a gente fala. exato. Ah, A escrita, ela é uma coisa que te dá maturidade. Então, assim, você precisa entender que o livro não se escreve uma única vez. Então, a gente está falando assim, você consegue escrever um livro de 300 páginas em um mês. Isso não é difícil. É 10 páginas por dia. 10 páginas por dia não é um sacrifício. Só que quando você vai lá e você vai fazer a sua primeira revisão, você sabe que ou você vai cortar muita coisa, você vai acrescentar muita coisa, você vai mudar, talvez você vai enxergar com outro olhar o personagem, você vai ou você vai encaixar saber, uma vai ver cena que melhor. faltou alguma coisa, você fala assim, meu, nossa. Vai para o primeiro leitor, o cara fala, nossa, que legal. Mas o que aconteceu com aquele personagem lá que estava no começo? Aí você fala assim, que personagem do começo? Ele volta, refaz tudo, coloca lá para fazer sentido, ou tira o cara no meio do caminho. É um trabalho que é muito mais do que só o escrever. É. Sim. Mas acho que isso também envolve leitor crítico. Isso até meu editor falou que uma das funções do leitor crítico justamente é fazer esse rastreio assim, personagem sumiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E dois, eu acho que também essa questão do personagem sumir também entra muito a questão de um bom ou mau roteiro. Eu sempre dou um exemplo de um sumiço de personagem que a gente não nota porque o roteiro é bom. Exterminador do Futuro 2. Vocês lembram quando o T-800 e o John Connor resgatam a sala da clínica psiquiátrica? Sim. Desde ali até a hora que eles invadem a Cyberdyne, sabe o que é que não aparece? T-1000. O T-1000 some. E a gente não nota. Porque o roteiro é bom. Ele colocou uma side quest ali que é tão natural que você. Assim, a gente pode até assumir com o personagem, mas a gente tem que saber ter essa habilidade também. Eu acho que isso é muito importante. Que Porque é nem outra. todo mundo vai aparecer o tempo todo, né? E nem Esse é uma deve, Sim, coisa. né? nem Nem deve. deve. Nem deve, né? Porque você não tem como você colocar palco, você tem 5 personagens, toda a página tem os 5 personagens aparecendo toda hora. Se for uma peça de teatro, eu até entendo, porque são só as falas que você vai colocar, mas com essa exceção, não faz sentido. Como é que você vai. Só de você colocar a ambientação já não dá para aparecer todo mundo. Ou você vai colocar Um a grande pessoa. exemplo disso é o Game of Thrones, né? Game of Thrones você tem 450 personagens. Uma hora o personagem um vai cruzar com o quinto, uma hora o terceiro vai cruzar com o 59º, e as histórias vão se entrelaçando, e você não sente necessariamente falta, mesmo tendo tantos personagens assim. Quem leu, pelo menos, ou quem assistiu, percebe muito claro isso, né? Essa, essa questão das histórias se cruzarem no meio do caminho. O que não pode é chegar na revisão final e falar, meu, o que aconteceu com fulano? Esqueci do cara, né? Isso não pode acontecer. Exato. Mas também é importante ressaltar, né, João, por exemplo, você não pode ser cegamente confiar em leitor beta também. É verdade. Vamos Sim. dar um exemplo clássico, né? O Stephen King. Todo mundo sabe que ele é o meu mestre literário, né? Apesar de não gostar dos livros dele, mas ele é o meu mestre, assim, meu mentor. E
O Cemitério, ele foi especialmente odiado desde o começo pelo próprio King e pela esposa dele, certo? E é o livro mais famoso dele, né? É um Então, livro assim, maravilhoso. Eu costumo falar que palavra de leitor beta não é lei. Não é só porque É. uma das pessoas que você colocou Sim. lá que não gostou e tudo mais. Agora, até aquela pessoa também que eu já vi, e não é só um exemplo, mas alguns, que faz assim: não, vou passar para o leitor beta, monta um grupo no WhatsApp com 100 pessoas, passa para todo mundo. Falou, meu, Não você tem dá. 100 pessoas para ler, você coloca o seu livro publicado, porque não Exatamente. precisa ter. tá? Não tem lógica. Eu acho assim, você tem que ter umas 2, 3 pessoas de confiança que não tem medo de te falar a verdade, certo? Então, assim, ó, poxa, ó, encontrei um erro aqui, cara, ficou um ponto cego aqui, né? Que vai te agregar alguma coisa nesse sentido. Então, acho que o leitor beta ele é importante nisso, que ele vai te agregar, e às vezes, que nem a minha esposa é uma leitora beta minha. No Noite de Reis, quando ela leu, ela achou alguns pontos, só que a maioria, ela estava equivocada. Né? Depois eu expliquei para ela, falou assim, não, então tá bom, essa parte realmente faz mais sentido no que você falou. Não, realmente, essa parte faz mais sentido no que você falou. Né? E outros pontos que ela ressaltou, falou, não, realmente essa parte eu preciso, né, melhorar um pouquinho mais, e o livro fluiu bem, né, nesse sentido. E, Rafa, o que você falou também, eu acho que tem que ter uma coisa assim, além de ser uma pessoa que fala a verdade, além de ser uma pessoa que você confia, uma pessoa principalmente que você saiba que é boa em coisas que você tem meio ponto cego. Tipo, a Sim, minha parte de descrição não é tão boa, então eu boto um amigo meu que é mais crítico com essas coisas, que eu sei que ele vai... E ele é extremamente crítico, ele vira assim, olha, não tá nada bom, ele bota umas coisas ali que eu até brinco, nem minha chefe é tão crítica comigo. mas é essa a função dele, né? Essa a função dele, ele É, chegar em você e extrair de você o melhor, sabe? Porque assim, Exatamente. quando eu dou palestra, eu falo que minha primeira leitora crítica foi minha esposa, né? E ela achou no Sorriso de Cíntia metade de cada página errado. Então você imagina assim, concordância verbal, nominal, coisa que assim, regra gramatical que eu nem sabia que existia. Mas ela foi lá, sinalizou de vermelho e trouxe realmente um sentido na crítica dela. Então ela falou assim, ó, o livro tá bom. O livro tá bom, só que você precisa acertar esses pontos aqui. Acertei os pontos, hoje o livro está top. O livro está muito Sim. bem trabalhado, né? Muito bem discriminado, propriamente dito. Então, se todo mundo vai ler e fala assim, poxa, passou por um revisor isso aqui, porque não tem ponto falho, não tem ponto em branco, daí por diante. eu sei que tinha uma época que eu tinha um pessoal que era mais, assim, me acompanhou por uns contos, fazer leitura beta. E aí, passado umas 2, 3 histórias, não tinha mais reclamação, sabe? É só, não, tá muito bom, gostei e tal. Troquei todos. Eu pensei isso. Não tem Não lógica. agregava, não agregava. Porque assim, você não conseguia fazer uma Exatamente. construção assim. Aí você não sabe se você realmente está muito bom ou se o pessoal às vezes não está falando. Porque Tá Não, conforme que você legal. nem vai eu, tendo. tá falando por Conforme você tem falar, né? mais histórias, você fica intimidador para certas pessoas. Pô, o cara já escreveu 4 livros. Quem sou eu para falar do livro dele? Não, você tem que achar o cara de pau mesmo, aquele lá que tá lá, meu, o cara escreveu Sim. 4 livros, vou derrubar ele agora, vou falar tudo que tá errado. E toma. Não, Até o que às vezes porque... eu faço, coisa que aconteceu com o Diogo, por exemplo, né? Eu falo assim, cara, eu achei uns negocinhos que você não vai ficar chateado comigo, né? Aí Não, ele falou, não, os negocinhos do Rafael foram assim, 50 páginas assim, Ótimo. mas não foi, você viu que não foi. Não, eu fiquei puto porque eu tinha pago 2 revisores e não pegaram isso daí, entendeu? Não foi eu para você ter colocado. O meu ranço foi com quem eu paguei para fazer o trabalho. Cruel, aí é... E uma... Oh, meu Deus, eu acabei perdendo a ideia. Na verdade, eu acho que assim também, você tem... Ah, lembrei. Uma coisa que também é ruim de você ficar com gente que só te elogia, você ter o risco da gente começar a se achar um melhor escritor do que a gente realmente está. Nem o que realmente é, porque se é, sempre pode melhorar. Mas assim, da gente achar que a gente está mais avançado que a gente está. Isso é perigoso. Demais, demais. Assim,
O que eu reparo no escritor independente brasileiro é que ele não tem muito costume ou gosto de estudar sobre escrita. Esse é um ponto muito comum. Eu digo porque eu crio conteúdo sobre escrita por um bom tempo. Todo mundo que já é escritor é menos consumidor do que todo mundo, o pessoal que quer começar a escrever. Porque parece que quando você escreve o primeiro livro, não tem mais barreiras, não preciso saber de mais nada, já consegui. E a pessoa não se aprofunda. E eu não estou falando só para você ler os livros mais técnicos. Uma biografia, para saber como que é a questão de carreira literária que pode abrir. O pessoal vira a cara e vai. E assim, às vezes, e eu sei disso de algumas pessoas assim, que tá lá acompanhando o conteúdo, talvez tenha alguma oportunidade boa, às vezes que a gente for participar de um concurso, entrar no edital, mas pelo conteúdo de técnica de escrita, não são muitos assim dos que já escrevem, que querem continuar aprendendo. E aí, claro, Eu sempre falo, né, com o pessoal, assim, quer ser escritor. Eu falo assim, quantos livros, quantas biografias de escritores vocês já leram? Porque, assim, eu não conheço, sabe, tipo assim, um profissional sério que não estudou a fundo sobre o que ele vai oficiar, certo? Agora, se eu quero ser escritor, poxa, tem o livro do Paulo Coelho, que é maravilhoso. Você tem a biografia do Sidney Sheldon, que é muito boa. Você tem a biografia não autorizada do Dan Brown, que é muito legal, vale muito a pena. Você tem, cara, a biografia da J.K. Rowling é espetacular, espetacular. Sabe, a história de vida dela. Você tem que saber onde você está pisando, né? Porque eu descobri que é uma carreira de escritor, a média que os escritores têm de vida quando eles começam a fazer sucesso é 40 anos. Raramente o escritor faz sucesso pré-40 anos. Aí você tem assim, eu te dou uma lista de escritores que fizeram sucesso depois dos 40, né? Então, assim, outra coisa que eu aprendi lendo as biografias dos escritores, você vai ouvir muitos nãos, e isso não quer dizer que o seu livro é bom, que o seu livro não é bom, mas você vai ouvir muitos não. Daí você fala assim, Harry Potter ganhou 12 nãos, Harry Potter, né? Você tem a Carrie é Estranha. Cara, foram mais de 30 nãos. Cara, não são livros ruins para receber tanto não. Só que é normal de uma carreira de escritor você receber nãos. Isso te dá uma garantia, fala assim, não, espera aí, eu também não... Pode ser que meu livro seja ruim, né? Existe essa possibilidade, ok? Que nem meu livro, meu primeiro livro era uma droga, né? A começar pelo título, né? O Diário de uma Sogra. Cara, aquilo ali era tenebroso. Mas eu a evoluí menos da que a maneira. sogra seja terrorista, eu não consigo imaginar você escrevendo um livro assim. Eu penso numa comédia Mas no era uma romance, ideia, né? assim. Mas era uma ideia. Então você tem que saber entender que algumas ideias são boas, outras ideias não são boas. Algumas ideias fluem, outras ideias não fluem, certo? Mas assim, quando você entende que um Harry Potter, que hoje em dia já vendeu mais de 300 milhões de livros, estou falando pelo menos o primeiro, tá? A coleção já está chegando em 900 milhões de cópias vendidas no mundo. Mas você pega assim, a Câmara, não, a Pedra Filosofal, você receber 12 nãos, um Pedra Filosofal, e hoje ela já vendeu mais de 300 milhões de livros, ok? É natural de uma carreira de escritor você receber alguns nãos. E você tem que estar preparado psicologicamente para isso. Certo? Esse é um Mas, ponto que eu vejo assim, será que a maturidade é um fator que dá essa diferença? Porque assim, querendo ou não, óbvio, você, um escritor muito novo, receber uma chance de Não. publicar. Cara, é a cabeça do jovem. Jovem hoje vai até os 35. então, mas quando você é muito novo e você não entende isso, a probabilidade de você já desistir da carreira literária, Exato, ela é a assim, mesma. é acima de 90%, certo? Porque você vai se achar, eu não sou tão bom assim, eu não sou, né? Então, assim, e tem gente que já recebe um sim logo de cara, já se acha, Acho o rockstar, né? né? Não. né? Por O isso que eu acho que suprassumo essa da relação literatura. dos autores terem uma carreira de sucesso a partir dos 40, porque a maturidade de ouvir sims e não se abalar vem junto. É verdade. Sim. E também tem um ponto que é o seguinte: será que a primeira pedra filosofal que foi rejeitada? Alô!
Será que a sua primeira pedra filosofal que foi rejeitada é a mesma que foi aceita ou ela, nesse meio tempo, revisou, ouviu o feedback dos agentes, Então, dos editores? Porque, às vezes, o primeiro manuscrito que ela botou para jogo não é o manuscrito que foi aceito também. Isso tem um Isso é escritor... um uma detalhe, possibilidade. é um detalhe interessante que ninguém fala nas histórias para isso. Só fala assim, olha, Sim. recebeu não, mas você mexeu de novo quando você recebeu não? Sim. Porque tem um escritor que eu gosto muito, que é o Joe Conrad, ele fala muito disso, que uma das grandes falhas dele foi que ele recebia o feedback, ele não botava para jogo. Depois que ele parou assim, ele começou a ler os best-sellers, começou a bater assim, o que eles estão escrevendo, o que eu estou escrevendo. Ele mandava para a gente, o agente falava várias revisões, ele mesmo fala, tem um livro dele, eu esqueci qual que é assim, ele foi lá, corta 10.000 palavras, ele foi, cortou 10.000 palavras, estava limpo. Corta mais 30. Ele falou assim, cara, eu tenho que cortar trama. Então, ele mesmo fala, eu tive que me forçar a olhar o que era essencial para o plot. Isso é uma coisa difícil. Mas ele mesmo fala que isso foi o que deu a ele estofo para ser escritor. Foi isso que deu a ele assim, a qualidade dele de... E, infelizmente, o escritor que não foi publicado no Brasil é um escritor ótimo, de terror, assim, cara... Assim, ele é meio dodói da cabeça, mas ele é muito bom. Ele não é... Tá na média. Desconheço o cara de terror bom da cabeça. Verdade. Eu falei, tá na média, não tem como. Mas essa é uma das vantagens que a gente tem aqui no Brasil, apesar da questão de agente literário não ser tão forte como lá fora, a gente tem o fator do publicação independente que pode ajudar muito. Que você tem um feeling, só que aí você tem que ter, assim, casca grossa. De lá, receber as críticas, receber umas porradas, excluir o seu livro da Amazon, refaz ele, bota de novo, ou lança um outro e tal. Porque não é fácil você aguentar. Principalmente se você é, por exemplo, um Scooby da vida, que o pessoal é muito mais sem filtro do que na Amazon. Sim. É pior. Pode falar. Não, e assim, você tem que estar preparado para aguentar. É exatamente isso que eu ia dizer. E é que no Scooby eu acho, eu não cheguei a ver assim, eles são mais assim, pegam mais pesado? Pegam. Porque não sei, eu não sei o que passa na cabeça. Que não é um preconceito, é uma constatação. Geralmente é o pessoal mais jovem que tá no Scooby e esculacha, assim, sem filtro. Eu não sei se eles têm medo de colocar na Amazon ou porque eles acham que é mais uma rede social só deles, assim, que não tá no hype. Mas eles colocam. Uma vez eu vi uma pessoa que tirou um print e falou assim: nossa, é autora brasileira, vai tomar no cu, e deu uma nota baixa no livro da pessoa. Não, mas o pessoal assim, a gente ainda tem, como diz o Nelson Gonçalves, né? Nós temos a síndrome de vira-lata, muito inerente ainda dentro da nossa cultura, né? Porque assim, de verdade, cara, eu leio muito autor nacional, leio muito autor internacional. Tá paro a paro, ok? Tá paro a paro. Não vou mentir para você. O que o Stephen King escreve, eu conheço muita gente que escreve muito até melhor esses últimos livros, pelo menos dele, certo? Ele é oitentista, sim, é Stephen King no auge, né? Mas assim, depois acidente de trânsito, eu achei que ele ficou mais prolixo pro nada do que histórias realmente, cara, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho, assim. Mas assim, se você pegar Dan Brown, você tem muitos autores bons, tão bons quanto Dan Brown aqui no Brasil. Você tem, cara, se você lê Eduardo Spohr, cara, para quem gosta de fantasia, cara, Eduardo Spohr é assim, é altíssimo, altíssimo, altíssimo nível, entendeu? Então, assim, você tem muitos grandes e bons autores aqui no Brasil, certo? Só que a gente tem essa mania de achar que quem vem lá de fora é melhor, só por causa do... Às vezes o pessoal tem uma sensação de que não tem autor ruim lá fora. Só porque mas porque isso até um amigo meu falou, uma grande verdade, porque lá fora, o que vem lá de fora para cá não é uma produção, é o melhor, já passou por um crivo, é o best-seller, quer dizer, é um negócio que já vendeu 100 e tantas milhões de cópias para chegar aqui. Você compete com o... A editora que vai trazer um livro para cá, ela não sabe o sucesso que vai fazer, mas ela tem uma média assim, pô, já fez sucesso ali. No mínimo, o cara já tem foto, já tem vídeo,
ou a grande clássico de trazer livro para o Brasil. Quando saiu o filme, bom, vamos trazer o livro desse filme aí. Perdido em Marcha, eu fui ler depois que foi anunciado o filme, porque ninguém ia Então, lembrar de trazer. mas aí eu fico parando pensando assim, né? Um exemplo aqui, né? Vamos supor que o livro do Dan Brown foi vendido, os direitos aqui para o Brasil, por 5 milhões de reais. Uma suposição, um número, né, aleatório, tá? 5 milhões. Será que se você não investisse 1 milhão no autor nacional, não iria vender tanto quanto um Rafael Montes? Quer dizer, é um investimento 5, 10 vezes menos, que pode alcançar o Com mesmo um retorno, número, às vezes, mais garantido. até mais garantido. Certo? Porque você vai ter um autor aqui no Brasil que o cara vai estar nas feiras literárias, ok? Sim. Vai estar, tipo assim, né, vamos supor aqui, a Arqueiro. Parece besteira, ela tem mas a pessoa que vai para uma feira ou para um evento literário e pode ganhar um livro autografado, ela compra. Sim. Ela não A gente sabe, e eu participou. digo isso por experiência vendendo meus livros. A pessoa não me conhece, ela ouve a sinopse e por estar autografado, ela faz questão de pegar. Imagina você ter um cara assim que está com uma editora grande, está lá para autografar livro. Que a editora está investindo. Então, assim, o autor brasileiro, ele vai estar nas Bienais, ok? Pelo menos nesse trecho aqui, né? Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, Bienal da Bahia, a de Pernambuco agora deu um plus aí também, né? Esse ano já entrou na categoria das melhores Bienais para participar, Bienal de Minas Gerais. Quer dizer, você vai estar nesse eixo aqui todas as vezes, né? E se a editora está bancando, está fazendo ali, basta você ver autores como Cláudia Lemes, está sempre nesses eventos e está bombando. O Rafael Montes está sempre participando. Quer dizer, você tem grandes nomes que, se você pudesse investir um pouco menos, mas pelo menos investir, cara, né? Então, assim, é isso que a gente fala, né? De trazer a realidade ao escritor E brasileiro. eu acho que nós temos 3 palavras que são, assim, um ferimento mortal, que, para mim, são uma grande barreira no que a literatura nacional poderia ser, que é apoie a literatura nacional. Eu acho contra-intuitivo, porque eu acho assim, apoie. Quem de vocês dois são fãs do Stephen King? Vocês compram Stephen King para apoiar? Claro. Vocês compram porque vocês gostam dele. E é aquilo, vocês sabem que a literatura, todos nós sabemos que a literatura se subdivide em gêneros. Eu acho que aí você acaba inconscientemente não olhando o autor nacional como alguém que, cara, pode brigar com o Stephen King. Você não tem aquela mudança de mentalidade que eu acho que é preciso. Mas aí entra aquela síndrome do vira-lata que o Rafael falou, né? Você vai comprar Também, por dó. sim. Não é porque você vai tentar achar uma coisa boa. Eu sei que isso é ruim, mas o cara tá tão esforçadinho, vamos comprar o livro dele. Exato. Então, às vezes pode dar uma... essa mentalidade, por exemplo, apoia a literatura nacional, mas os caras que falam apoia a literatura nacional são os mesmos que, para te publicar, cobram. É os mesmos caras que, para você fazer uma resenha, ele cobra do autor, entendeu? E tem muita gente que se submete a pagar, né, para tentar ser visto, e depois percebe que isso não leva a nada, né? Eu já fiz alguns testes com alguns, né, resenhistas aí, sabe? Tipo assim, não vendi um único livro, sabe? Só para compensar faz uma o massagem investimento. Porque seu nome fica lá em alta em alguma coisa, mas, cara, não faz muita diferença, nem no bolso, nem na sua escrita, e nem no feedback que você recebe, porque também o cara, você não paga para um influenciador literário falar bem do seu livro, falar mal do seu livro. Ele até pode, no privado, um ou outro chegar e falar alguns detalhes. Mas o que vai para a rede social vai ser só a parte boa. E é assim. Agora. Pode falar. Tem um outro que eu já vi que fala assim: olha, minha resenha é honesta. Eu já vi ele dar umas resenhas meio baixa nota. Assim, ele fala: minha credibilidade. Se eu não fizer isso. Oi? A credibilidade é com os seguidores, não com o autor, né? E é verdade. Mas se ele não cobra, entendeu? A minha questão é exatamente essa: o cara que cobra, né? Então, o cara que vai lá e você paga pro cara, entendeu? É essa a questão. Então, assim, as pessoas falam, apoia a literatura nacional desde que
a literatura nacional me apoie financeiramente. Então, essa é uma coisa que me pega muito aqui no Brasil. Tudo você tem que pagar, tudo você tem que... usam o termo investir na carreira. E é só o escritor que investe na carreira, sabe? Não tem, Então, assim, o escritor... Acho que a gente falou uma ele outra vez aqui no podcast, que assim, lá fora, né, o agente literário recebe junto com as vendas do autor, né? Sim. A editora tá... Aqui não, aqui você dá o sangue, dá as economias, e se der certo, você tem um pouco de retorno. Mas, por exemplo, esse eu não vou citar. Então, ele faz essa resenha honesta, mas ele cobra, tem os packs lá. Isso eu até não sou contra, porque assim, entra custo de oportunidade, entra a pessoa ter um tempo que ela vai no livro. Assim, bem ou mal, ela está executando um trabalho. Bem ou mal, eu já paguei para fazer, para aparecer em alguns podcasts. A pessoa teve um trabalho para construir essa audiência. E eu estou tendo acesso a essa audiência. Então, eu não acho tão injusto você pagar uma taxa para você aparecer num podcast. Eu acho assim, é uma troca. Eu acho assim, você já está levando conteúdo para a pessoa, que a pessoa não vai te repassar o valor que ela está recebendo do Instagram, do YouTube, de marketing. Ela não está te repassando. Uma coisa é você falar assim, eu estou alugando o horário com você. E aí, durante o período que você vai... igual assim, duplas sertanejas fazem muito isso, né? Fala assim, ó, eu vou cantar no seu disco, só que assim, os royalties dos valores que vai da YouTube vai ser dividido meio a meio, porque eu estou cantando com você. Ok, aí beleza. Mas assim, você está pagando, você está dando audiência para a pessoa, você está dando conteúdo para a pessoa não está dividindo com você os royalties de quem assiste, né, os views, daí por diante, do YouTube, Instagram, Facebook, hoje em dia tudo, quem são esses mais bombados você recebe, né? Então, quer dizer, você está pagando para a pessoa ainda estar recebendo em cima de você, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa eu não concordo aqui no Brasil, sabe? De você ter que pagar para a pessoa usar a tua imagem, o teu nome, e ela ainda recebe em cima disso. 2 vezes, né? Porque você está pagando para você aparecer e ela está recebendo porque ela tem lá o marketing dela, tem o canal dela, que, né, o sucesso dela é mérito dela, não estou discutindo o mérito do sucesso dela, mas assim, eu estou discutindo a questão de será que é justo para o autor que está disponibilizando o conteúdo? Será que é justo para o escritor que está disponibilizando o tempo dele, né, e ele ainda tem que pagar para a pessoa, sendo que a pessoa já está recebendo por esse conteúdo? É essa questão que me pega. Que entra como se tivesse muito desses grandes criadores que cobram e ganham, fica assim, não, mas eu sou um apoiador da literatura nacional. Não é. Não tá é. Isso não é ganhando, apoio. e... Desculpa falar. exatamente. A gente tinha uma revista literária, certo? A World Book Review. A gente ficou 5 anos gratuitamente divulgando literatura nacional. Para mim, isso é apoiar, certo? Quando eu posso até conquistar marketing, certo? Eu posso conquistar patrocínio, aí é mérito meu, ok? É mérito meu. Eu busquei esse tipo de patrocínio, mas agora eu cobrar do escritor para ele trazer conteúdo para mim e eu não repassar isso para a pessoa e falar que isso é apoio à literatura nacional, para mim isso não é apoio. Isso você está usando de outros artifícios, né? Que na minha opinião você está prestando um serviço para o escritor. Isso não é apoio à literatura nacional. Se a pessoa for sincera, se a pessoa for sincera, falando, estou assim, prestando serviço, beleza, tranquilo. Sim. Mas muita gente não mostra como isso. Porque eu pelo menos vi como serviço, assim, eu estou tendo acesso a uma audiência que eu não tive por esse valor. Eu achei assim, eu até não pensei esses pontos que o Rafa falou, mas eu até achei na época uma troca, eu achei até uma troca interessante, porque assim, eu ia ter acesso a pessoas que nunca ouviram falar do meu trabalho. Não, pode ser. Faz sentido. Você tudo bem. Tá tudo bem. O que eu tô falando assim, é a minha visão. Pagar para ter também. Sim.
é a minha visão, né? Eu acho que assim, o que é bom, o bom comércio, o bom marketing, é quando todo mundo sai ganhando, ok? Sim, Isso eu aprendi trabalhando quando eu prestei assessoria, depois disso. É bom quando todo mundo ganha. Quando concordo. só uma parte ganha, eu não acho que é apoio de nada, né? Então, assim, que nem a minha primeira Bienal que eu participei, em 2016, eu fui pela editora Autografia, certo? Fiz lá 150 livros, 2 horas de lançamento, né? Vendi uma meia dúzia de livros para minha família, que foi lá me prestigiar, daí por diante. Realizei um sonho, estive numa Bienal, foi um contrato, assinei um contrato, certo? O que eu não acho justo é a pessoa falar assim, que nós estamos apoiando a literatura Concordo. nacional. Com Não, certeza. eles estão prestando um serviço para um É, escritor nacional. São coisas Sim, diferentes. beleza, Se ele concordo. tivesse aberto diferente, por exemplo, a Berst, eu pago uma mensalidade anual. E isso me dá direito a participar de dezenas de feiras literárias, inclusive as bienais, certo? E isso eu acho que é um apoio à literatura nacional, ok? Eles estão me colocando lá, certo? Porque faz parte de um cronograma de eventos, ok? Que o valor que eu invisto anualmente da minha mensalidade, não é mensalidade, mas a minha anualidade, é incomparavelmente menor que eu vou receber, certo? E isso eu acredito que seja apoio à literatura nacional, porque eu estou pagando uma anuidade, mas eu estou usufruindo dos serviços que ela me presta, ok? São coisas muito distintas. E eu adoro a Bersh por causa disso. Eu participei de pelo menos uns 20 eventos esse ano, certo? Então, assim, a anuidade que eu paguei já me voltou como benefício. Então, todo mundo ganhou. Ela ganhou porque eu pago a minha anuidade, eu ganhei porque eu estou vendendo meus livros nas feiras, estou fazendo propaganda dos lugares que eu estou participando, eu estou fazendo engajamento com as pessoas das minhas redes sociais. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Só que assim, quando a pessoa presta um serviço que só ela ganha, para mim isso não é apoio à literatura nacional, né? é complicado. Eu acho que a troca justa é meio extrema assim. A troca justa é quando eu acho que eu estou pagando barato por um serviço por uma pessoa que acha que eu estou pagando muito para ela, que é o equilíbrio Verdade. perfeito. Sim. Mas é complicado e o pessoal vende como se fosse também, às vezes, a salvação. Não, coloca seu livro aqui que vai ter retorno, que vai salvar. Tinha Não uma época, necessariamente. Mas a principalmente minha perto da bronca, pandemia, que o pessoal ela falava: entra não, se você exatamente colocar o seu livro nisso, para Diogo. divulgar, resolve. Oi? Mas a minha bronca é exatamente nisso. Ela cobra do Dan Brown para fazer a publicidade? Ela não cobra das editoras. Na verdade, ela faz isso porque ela quer ganhar livro de graça de grandes editoras. Então, Aí ela cobra mas das editoras pequenas. você entende? Quer dizer, você cobra do autor nacional aqui, que está lutando para sobreviver, e você não cobra de quem pode pagar, entende? Essa é a minha treta principal, entendeu? Se é para cobrar, cobra de todo mundo. Ou se não é para cobrar, se é para divulgar literatura nacional, porque vai te trazer conteúdo dentro da sua coisa, aí é para divulgar, certo? Agora, fala assim, eu apoio a literatura nacional, porque eu vou cobrar do escritor aqui de baixo, mas da editora aqui eu vou lamber a bota dela, porque ela vai me mandar livro, ela vai me retweetar. Não, isso para mim tem outro nome. Isso não é apoio à literatura. Tem, fogo. E às vezes, não vou falar todos, não dá para generalizar, mas alguns que você pega na malandragem desses conteudistas literários, que teve uma vez que eu falei assim, ó, eu falei o seguinte, divulga assim, tal, eu pago, só que eu vou fazer um cupom na minha loja, o seu nome, 10. Que aí quem usar o seu cupom vai ganhar 10% de desconto, que você se compromete com seus seguidores e eu sei o quanto de retorno você me deu para a gente fechar outros futuramente. A pessoa sumiu, me bloqueou no chat do Instagram e não Rapaz, quis mais nossa, mãe. nada. É o que acontece. É, não confiava Não. no carro, no mínimo. Não, e eu tinha falado para ela, se você não vender nada, para mim tá tudo bem. Eu só preciso ter essa métrica, porque eu preciso estudar Claro. até onde é viável. Aí a pessoa se assustou e cancelou. Gente, Então, Exato. Então, assim, a pessoa se compromete de fato com você, sim. entendeu? Então, assim, eu Teve tive uma que vários.
Teve uma que eu tive fechei que ela falou vários, assim: cara. olha, eu não garanto. Eu falei, não, vamos fechar. Ela foi, a pessoa virou uma colega. Se a gente se encontra em evento, ela vai, a gente troca livro, tudo. E valeu. O investimento que eu fiz deu o retorno de uma pessoa que ainda pegou o e-book, não foi nem o livro, mas veio para mim e falou: olha, eu curti, eu vim por aqui, fulano de tal, tal, tal. E beleza. Mas assim, a pessoa que pega e tem essa coragem de falar, não, vamos tentar fazer, eu sei que é um pouco mais sério do que os outros que não querem nem saber. Sim. E não se esqueça que esses fãs podem apresentar seu trabalho para outros fãs. Exato. Conhece alguém já está na ponta da língua. Que a ideia é exatamente essa, né? O retorno imediato não é o que você tem que focar. Na verdade, é A sua literatura carreira ao não longo tempo. existe. A carreira de escritor, ela é médio, longínquo prazo, né? É uma coisa que as pessoas precisam entender também. Por isso que muita gente desiste no primeiro livro, porque ela já acha que ela vai ficar bilionária no primeiro livro, e daí quando vê não é assim, né? Até o Felipe Neto, recentemente, já abandonou um monte de projeto literário porque... Não teve retorno financeiro. Eu ainda bato palma pro pessoal do Clube de Literatura Clássica, que conseguiu, aí, mais de anos, manter um clube de literatura clássica. Que é uma coisa que é difícil. Ter assinatura o suficiente para se bancar. Não, e eles fazem umas edições caras. Para gente que publica independente e sabe quanto que é o custo do papel capa dura, os livros dele, assim, não, a conta não fechou para alguns, assim, para mim. Eu acho que é aquilo lá, perdeu dinheiro para ganhar gente e depois está se repondo. Mas tinha caixa para torrar. Agora, qual autor independente começou a escrever vai ter dinheiro para torrar o ator ter vontade, assim? Exatamente. Eu costumava falar assim, olha, o autor, a pessoa começa a virar autor, carreira literária, escritor mesmo, a partir do segundo, terceiro livro. Que ela já passou por umas roubadas, já levou uns tomos, já se desiludiu, e mesmo assim continua escrevendo, então é por paixão, que entra no começo do tema. Aí continua a escrever, independente, é por paixão. Se você não é apaixonado por aquilo lá, você desiste no meio do caminho. Ainda mais, eu já fui em feira literária que a pessoa estava lá, olha, aqui eu fiz meu livro, fiz uma baita propaganda. Quanto é? Eu não posso vender porque eu produzi ele com auxílio de um programa, então eu só estou aqui para doar ele. Essa pessoa não vai escrever outro livro. Não vai. Porque ela vai ver vai que ter a verdadeira experiência, né? não teve a experiência, Assim, ela não vai poder refazer um outro projeto com o mesmo auxílio. E ela sabe o trabalho que dá. E aí, que incentivo ela tem? Se nem para vender o livro ela pode, é um dinheiro para produção do livro só. É complicado. E sem falar que eu não sei o quanto que esses auxílios, assim, não tosam a criatividade um pouco do autor, né? Ou da autora, assim. Também, porque tem um edital, né? Para saber o que vai e o que não pode. Então, aí entra aquilo do início do livro. Qual que é a sua ambição? Qual que é a sua métrica? Qual que é o seu foco? Né? É só lançar um livro e ganhar dinheiro? Ou o seu foco realmente é criar uma carreira? Né? Eu nunca tive prejuízo com a literatura, certo? Então, assim, tem eventos que eu ganho bastante, tem eventos que eu ganho médio, tem eventos que eu ganho pouquinho, tem eventos que ficam no prejuízo, mas assim, falar assim que no todo, né, olhando a carreira, médio e longo prazo, eu não perdi dinheiro, eu ganhei dinheiro, né? Então, por quê? Porque é uma carreira de médio e longo prazo. Inclusive, nessa mesma conversa do assunto desse podcast com o Rafael, eu falei da teoria da cauda longa, que é o que realmente bate. Conforme você vai vender o livro ao longo dessa cauda, na somatória, é maior do que um lançamento que você queria fazer, sei lá, vender 1000 livros. Ao longo prazo, você vai vender os 1000 livros, só que quanto que está disposto a aguentar até lá? Então, quanto que você está disposto a você colocar sua cara na Bienal e apresentar, né? Que nem a Bienal do ano passado, eu peguei lá uns bisuzinhos lá de como que aborda a pessoa, né? Eu peguei lá o pessoal da Berst como cobaias, né? E peguei assim, ó, eles me deram lá o cartão, ó, entrega o meu cartão para a pessoa. Eu lá entregava, ô, tudo bem? Conhece a Berst? E trazia a pessoa para dentro, apresentava os livros. Cara, teve gente que comprou o livro por minha causa, sabe? Você fala, poxa, eu gostei de você, vou dar uma chance para o seu livro. A pessoa não me conhece, a pessoa não sabia se a minha escrita era boa ou não, mas a Ela não pessoa comprou o livro, ela comprou o escritor. Que comprou o escritor. É igual o Dan Brown. Hoje em dia as pessoas não compram o livro do Dan Brown. Né? A pessoa compra o Dan Brown. A pessoa compra o escritor. Stephen King. A pessoa está pouco se lixando se é bom ou não.
A pessoa quer ter o livro do Stephen King porque é o Stephen King, né? Eu E digo o isso seguinte, é louro dele, né? relançaram a saga Torre Negra. Eu duvido que todo mundo que comprar o box vai querer ler, porque é uma saga densa, tem umas partes que são muito chatas e que ninguém nem lembra dos primeiros personagens quando chega no quarto livro, entendeu? O pessoal vai estar lá só porque comprou porque é dele. É para decorar a estante. Exato. E uma outra coisa que a gente tem que ver também, eu acho que de quem comparece a uma Bienal, acho que talvez seja um leitor mais aberto, no sentido de que, pô, você vai para uma Bienal, você sabe que uma parte ali é para pegar desconhecido, assim, Eu vou para mais ver a o que. fundo. Eu acho que qualquer feira literária, eu não vou falar festa ou festival, porque isso aí é o pessoal que vai às vezes assistir palestra para ver alguma coisa. Mas feira e Bienal, que são focos de venda de livros, o pessoal vai muito mais aberto. Sim. Agora sim. E o escritor tem que estar aberto também, Não, né? o escritor tem que Porque a E- minha esposa briga comigo, que às vezes eu vendo o livro dos outros, assim, né, quando eu tô nesses eventos, né? Então eu falo assim, não, mas é para a pessoa conhecer a gente, conhecer o trabalho da galera em si. Ah, mas fica todo mundo sentado lá, só você apresentando o trabalho. Não, mas eu Quem quero que eles vão apresentar chamar para mesmo. uma próxima? Exatamente. Então. E assim, o que eu vejo muito que para mim foi um baque muito positivo até, é que eu via o pessoal que era muito ativo nas redes sociais, que postava assim: olha aqui a avaliação do meu livro, olha aqui quantas páginas lidas na Amazon, quantos downloads fizeram. Chega no evento presencial, a pessoa ela trava, ela virou outro livro na Língua. estante, assim. Aí é que eles falam, não, que é a Né? hora de eu brilhar, cara. O que é que eu vou fazer? O que eu fiz? A geração pré-Orkut aqui que sabe conversar, entendeu? Minha esposa brigou Foi comigo ótimo. essa semana porque ela falou assim, exatamente isso. Eu vou no shopping, eu sento, já aparece alguém para vir conversar comigo, né? Então, E já começa a conversar, bate papo, fala sobre vinho, fala sobre azeite, agora fala você sobre tem que ter qualquer um livro coisa. no bolso para saber que eu sou escritor. Ó, você que eu gostei de você, vou te fazer um desconto aqui se você comprar o meu livro. Não, Eu vendi um livro assim essa semana, né? A pessoa Então, falou assim, quanto que é seu livro? Como você é meu amigo, eu vou fazer por R$ 40, que não vou o frete, né? Não precisei mandar, não precisei ir no local, eu faço por 40. Ele falou, tenho 37, tá fechado. Não tem problema, R$ 3 de desconto, tá tudo aí, ó, certo. fica aí. R$ 3 de lucro que você ganha, porque imagina você sim. ter todo um trabalho. E, não, e E, é incrível, o pessoal quer mais no digital, assim, no físico, nada. Pô, o meu ao contrário, na Amazon, se você pegar o autor abaixo da média, que não deveria nem estar publicando mais livro, só que vou para evento, às vezes você volta de mala vazia. que beleza. Eu sou E desse uma também. coisa A gente foi pra também, Rafael. Bragança esses dias aí, vendemos pra caramba. Então. Que bom. E uma coisa também, Rafael, que você falou assim, você está vendendo o livro dos outros. Mas, meu irmão, você estabeleceu a relação com a pessoa e dois, depois que essa pessoa acabar de ler esse livro, eu sempre digo isso, a leitura é um hábito contínuo. Você termina um livro, você parei de ler, acabou minha leitura. Não, vou querer o próximo, cara. É um hábito O leitor que compra um livro de um autor independente não é um leitor assim que, tipo, eu vou pegar esse livro aqui, talvez mês que vem eu pense em pegar outro livro para ler no mês seguinte. Não. O cara que, se ele já está arriscando comprar um livro de um autor independente desconhecido, ele é um leitor assíduo que vai comprar vários e vários. E aquilo lá, bem ou mal, vamos lá, Rafael, você vendeu o livro do Santiago. A pessoa leu o livro do Santiago, gostou, falou, pô, eu gostei do livro do Rafael. Ela vai lembrar de você que vendeu o livro e não do autor. Mas assim, o que eu sempre aprendi na Bienal foi muito importante para mim, é que assim, a pessoa ia lá no stand, eu gosto de livro de terror. Para que eu vou oferecer o meu livro para ela? Para ela pegar raiva do meu livro, para pegar ranço? Eu vou oferecer do Diogo, que é escritor de terror. Se ela não gostar do livro do Diogo, é problema do Diogo, certo? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava ali exatamente para apresentar um projeto de literatura de suspense, literatura de terror, certo? A pessoa poderia escolher qual dos dois. Eu gosto de terror, eu não vou apresentar o meu, certo? Eu vou apresentar do Diogo, vou apresentar do Tito, vou apresentar de qualquer outra pessoa. Mas agora, poxa, eu adoro romance policial. Opa,
você tá com o Só bem. escritor mais premiado da Tá literatura lá falando policial, com o livro do Dan Brown embaixo do braço, é a câmera do Sidney Sheldon. certo? Aí você tem bagagem para apresentar o seu livro. Aí, se ela lê e ela não gostar do seu livro, aí sim é um problema meu, aí eu, Aí a entendeu? Mas propaganda não tá alinhada com o resultado. o filtro é esse, né? O filtro é o que você gosta de ler? Eu gosto de ler Machado de Assis. Eu sou a última pessoa que Sai escreve na dessa face da banca. Exatamente. Eu vou te dar o endereço da Zaha, que talvez você encontre alguma coisa parecida. Vai ser muito mais produtivo para a pessoa. E ela vai se E a lembrar pessoa vai lembrar bem de uma você, às dica vezes muito boa. ela vai querer, tipo, no mínimo, te acompanhar numa rede social, porque você vendo o livro de outra pessoa, Sim. vai te dar uma visibilidade, vai te dar um público. E às vezes, futuramente, você pode chamar a atenção dela de algum outro motivo. Por exemplo, eu não gosto de romance, às vezes tem um romance policial de um tema que é interessante para ela. Ela vai pegar na curiosidade. É que as pessoas não sabem plantar o hoje para colher amanhã. Exatamente. A médio, longínquo prazo. Cauda longa, gente, cauda longa. Já aconteceu uma vez comigo. Era um rapazinho, comprou, a mãe dele é amiga lá do meu editor. Ele comprou uma antologia em que eu estava, aí na outra feira comprou meu livro. Porque eu fui conversar com ele, quer dizer, essa coisa a gente tem que ter. E é aquela história. O não de hoje não significa o não de sempre. O não de hoje é o não de hoje. Não, aconteceu uma coisa que eu falei, cara, agora eu me senti o escritor. Na Bienal de São Paulo, o rapaz chegou lá, conheceu, a gente conversou e tal, ele pegou um livro meu. E aí, ele começou a me acompanhar nas redes sociais, aí no conteúdo, eu respondia as mensagens que ele mandava, às vezes nem isso a pessoa faz, é o mínimo, né? Que, enquanto você não tem o número de seguidores que seja impossível, responda todo mundo, pelo menos de forma humana, né? Não coloca um joinha assim e achar que tá tudo resolvido. Aí surgiu a oportunidade de ir na Bienal de Taubaté. Eu fui. O cara falou: olha, eu sou da cidade vizinha, mas eu vou ir para comprar os outros 2 livros seus. Ele foi e comprou. E a única venda que eu fiz nessa Bienal foi para ele. Sim. Cara, você se sente realizado. Você fala: meu, o cara me conheceu na Bienal de São Paulo, tá indo de outra cidade só para comprar. Cara, tudo no caminho certo. É uma mensagem do divino aqui, ó. Continua, entendeu? Exatamente. Eu tive essa experiência de uma pessoa ir na Bienal para querer comprar meu novo livro. Ela falou: meu, eu tava esperando esse seu novo livro chegar. Quer dizer, geralmente eu nem conhecia a pessoa, nem. Isso é bom. Ó, que a gente tinha falado tudo que falou. Se você ainda lembra do tema que a gente começou, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui o comentário. E que se você não curtiu essa forma caótica, provavelmente você está no podcast errado. Semana que vem a gente volta com mais um pouquinho desse bate-papo maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, valeu.